Olá, tudo bem? Que Deus abençoe a todos abundantemente. Nós vamos hoje falar sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 9, que fala sobre a vocação de Mateus. Diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com seus discípulos, com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Observe, minha amiga, meu amigo, que os fariseus se indignaram ao ver o mestre sentado à mesa, compartilhando, da sua, vamos dizer assim, da sua presença, da sua autoridade, do seu poder, junto a publicanos, cujo qual um deles era Mateus, um coletor de impostos. Não sei se a senhora sabe, mas o nome Mateus significa dom de Deus, dom de Deus. E Deus, através do Senhor Jesus, foi àquele lugar, passava por aquele lugar e viu Mateus ali sentado, coletando os impostos. E quando Jesus o viu, o chamou. E como nós aqui observamos na palavra, Jesus disse: Segue-me, e ele, levantando-se, o seguiu. Ou seja, sendo ele publicano, sendo ele coletor de impostos, aparentemente deveria ter uma vida estável, uma vida financeira razoável. E, naturalmente, para os que eram, vamos dizer assim, da lei, eles, publicanos, eram considerados traidores, pessoas que tinham traído o seu povo e ali viviam cobrando impostos de todos e principalmente dos judeus. Mas o Senhor Jesus, ele veio justamente para os pecadores. Como ele diz, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Então, Jesus, ele não olha para o meu pecado, o seu pecado, de maneira que ele queira se afastar de nós por causa do nosso pecado. Pelo contrário, ele veio para nos livrar desse pecado. Ele veio para nos tirar dessa situação. E não importa o que as pessoas falem, digam ao seu respeito. Observe que o Senhor Jesus não olhou para isso. Pelo contrário, o Senhor Jesus olhou para Mateus como ele olha para todos aqueles que necessitam da sua misericórdia. Por isso ele aqui no final cita, uma profecia ou uma mensagem, do profeta Oséias, que você pode acompanhar no capítulo 6, no versículo 6, que diz: Misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Por quê? Porque naquela época em que Oséias levava a mensagem da salvação, a mensagem de Deus,
o que acontecia? As pessoas que se diziam de Deus, elas praticavam muitos atos de ofertas, sacrifícios, elas se colocavam à disposição para honrar a fé que tinham por meio dos sacrifícios. Então, pegava-se um animal e sacrificava, pegava-se algo de valor ou algo de bem ou de plantação ou algo que ele escolhera e sacrificava. Mas eles faziam isso a fim de receber algo em troca. E quanto à palavra em si, eles não praticavam. Ou seja, eles queriam se esconder através daquilo que eles ofereciam a Deus e não do que eles eram. Observe que Mateus estava claramente exercendo a sua função. Ele estava lá coletando impostos, ele estava lá fazendo o que sempre fazia. E Jesus, sabendo do que ele fazia, não olhou para isso. Pelo contrário, Jesus disse: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Que a senhora, o Senhor, tenha esse entendimento de querer seguir Jesus. Não importa quem quer que você tenha sido ou seja nos dias atuais. O que importa é que você é um chamado, um escolhido de Deus. E se Ele está te chamando agora, aceite o chamado e se coloque à disposição desse Deus, porque Ele não está olhando para os seus erros, para os seus defeitos. Pelo contrário, Ele veio justamente para ti, para mim e para todos os que assim desejarem mudar de vida e de conduta. Que Deus te abençoe abundantemente. Até o próximo vídeo falando acerca do jejum.